Olá, meu nome é Paulo Cogos, eu quero fazer esse vídeo bem rapidamente, que eu tenho um monte de coisa para fazer, sobre o tiroteio de Las Vegas. Como vocês devem estar sabendo, teve um imbecil filho da puta maldito que pegou uma metralhadora, subiu no 32º andar do Hotel Mandalay Bay, em Las Vegas, e abriu fogo contra as pessoas que estavam num show de country. Mais ou menos ali, até a última vez que eu vi, tinha morrido 60 pessoas e mais de 400 feridas. Bem, aí, o que acontece? O filho da puta que fez isso se suicidou. Aí o que acontece? Vem um bando de democratas malditos, oportunistas, e começa a falar que tem que ter gun control, que tem que ter controle de arma. Já veio aquele bando de vagabundos, maconheiros, aidéticos de Hollywood falar que tem que ter controle de arma. Já veio todo tipo de liberaloide democrata falar que tem que ter controle de arma. Aquela demônia satanista da Hillary, vagabunda, falar que tem que ter controle de arma. A Hillary chegou, olha, se ele tivesse silenciador teria sido pior, não teria ouvido os tiros. Teria ouvido os tiros sim, sua filha da puta. Desde quando o silenciador suprime totalmente o som da arma? E mesmo que suprimisse também seria um direito. O problema não é a arma, o problema não é o silenciador, o problema não é o fato de ser uma metralhadora pesada de emprego coletivo. Estatisticamente, vamos usar estatística, existe um monte de arma nos Estados Unidos. Quase uma por habitante, se não for até mais que isso. É mais ou menos uma por habitante. Quantas dessas armas são usadas para fazer o que foi feito? Quase nada, estatisticamente. Elas são muito mais usadas para prevenir crimes, para salvar vidas. Agora vamos olhar para os mass shootings que aconteceram. Esse tipo de massacre. Primeiro, a maioria deles, praticamente todos menos dois, menos três, aconteceram em estados onde existe gun control pesado. Onde existe muito gun control. Las Vegas está em Nevada. Nevada é um estado que permite as armas. Esse foi um dos 2 ou 3 na história que aconteceu num estado assim. A maioria aconteceu em lugares onde as armas são proibidas. Então, estatisticamente, qual a correlação aí? Agora, há uma outra estatística que pouca gente está dizendo. E essa estatística eu acho muito mais interessante. O cara que matou 22 pessoas, agora eu estou lendo uma listinha aqui, em 1984, num restaurante, era um democrata. Em Oklahoma, 86, democrata. O cara que entrou num escritório em 1990 e matou 10 pessoas, democrata. O cara que matou 23 pessoas numa cafeteria no Texas em 91, democrata. O cara que entrou num laboratório no Texas em 95 e matou 5, democrata. O outro que entrou lá na igreja em 99, democrata. O cara que matou 7 pessoas numa fábrica da Lockheed Martin em 2003, democrata. O maluco que entrou lá na Virginia Tech e matou 32 pessoas era um democrata também. E o teatro lá em 2011 também, democrata. O cara que entrou lá em Minneapolis em 2012, matou 7 pessoas, democrata. Em 2013 também o cara que matou 26 pessoas na escola, lá em Newtown, democrata. O cara que entrou no estaleiro da Marinha e matou 12 pessoas em 2013, democrata. Essa lista acaba em 2013, mas se vocês forem lembrar, aquele muçulmano que entrou na boate gay e matou um monte de gente, além de ser não contente em ser um muçulmano, ainda por cima era um democrata. Tem uma outra lista aqui, espera que eu já vou pegar. O cara lá de Fort Hood, que era um democrata e muçulmano. O cara lá do estaleiro da Marinha que eu falei era um ativista pró-Obama. Os outros atiradores aqui também. O cara que atirou num avião lá, Andrew Stack, era um da ala esquerdista, mais esquerdista dos democratas. O cara que fez reféns lá no Discovery Channel era um ativista ambientalista liberal democrata. O atirador de Tucson, Jared Loughner, era um esquerdista marxista democrata. As bombas que explodiram lá em Ohio era do Occupy Wall Street, esquerdistas. Os 2 atiradores de Columbine eram Progressive Leftist Liberal Democrats. E eu não vou cansar vocês com essa lista, mas o fato é que 99% no mínimo desses maníacos, desses atiradores, desses filhos da puta, psicopatas, eram leftist, liberal, marxist, democrat, muslim, Obama supporters. Todos os caras que a esquerda ama. Tudo que a esquerda mais gosta. Muçulmano,
bandido, vagabundo, marxista, esquerdopata. São eles que fizeram todos, 99%. Vocês acham então que o problema são as armas? O problema são as armas? O problema são os democratas, o problema são os esquerdistas. Eles são os responsáveis por tudo isso. E digo mais. Existem algumas razões por que isso acontece. As pessoas de esquerda tendem a ter menos ética, tendem a ser mau caráter. Ser de esquerda é um claro indício de falta de caráter, de fracasso na vida, pessoalmente falando. Fracassado não é ser pobre. Pobre, muitas vezes, ele é uma pessoa de sucesso, porque ele está bem consigo próprio, ele conseguiu construir uma família. Mas o esquerdista, mesmo tendo dinheiro, ele é um fracassado. Ele é um fracassado espiritual, ele é um fracassado intelectual, ele é um fracassado emocional, ele é um fracassado em tudo. O esquerdista é, por definição, um fracassado. Um ressentido, alguém sem nenhum senso moral e ético, porque senão não seria esquerdista. Então é claro que a maioria dos criminosos vão ser esquerdistas. Um outro cara fez um estudo aqui, tem um site que eu recomendo chamado Tactical Shit. São merdas táticas. É um site que fala sobre assuntos militares. Eu gosto muito desse tipo de assunto. E aí o articulista aqui, que ele usa um nickname, ele fala Why are all mass murderers Democrats? Ele faz um outro cálculo, valendo só para o ano de 2014, porque é um cálculo trabalhoso, onde ele demonstra que 70% de todos os crimes cometidos com armas de fogo foram cometidos por pessoas filiadas ao Partido Democrata, esquerdistas. Os outros 30%, ou nós não sabemos a posição política deles, ou eram republicanos, sendo que tem muito republicano esquerdista também. Aliás, república já é de esquerda, né? Mas 70% é democrata, que é a pior raça que existe. O general Patton já dizia, né? A forma mais baixa de vida que existe é o político, e a forma mais baixa de político são liberal democrats. Mas liberal democrats são sempre ruins, sendo político ou não. Então nós temos um problema, que a estatística nos mostra que todos esses crimes, praticamente, são cometidos por liberal democrats, por esquerdistas. Então, mais uma vez, o problema não são as armas. Nós precisamos dessas armas para nos defender dos esquerdistas. Os democratas são sempre aqueles com mais sanha totalitária. E nós precisamos dessas armas, armas pesadas, para defender a sociedade contra o totalitarismo democrata. Mas são eles que cometem os crimes. Como eu disse, os democratas já são antiéticos, mau caráter. Os esquerdistas todos são assim. Mas tem uma coisa ainda mais sombria. É muito provável que os democratas estejam contratando pessoas para fazer esse tipo de coisa, esses mass shooting, em lugares estratégicos, só para depois poderem choramingar por controle de armas. Ou seja, seria sim um ato terrorista. Um ato terrorista com o objetivo político de conseguir apoio da população ao controle de armas. Então a esquerda contratou esse filho da puta, um maldito demônio, desse Stephen Paddock, o atirador de Las Vegas. É provável que isso tenha acontecido. Para que ele fizesse o ataque, matasse um monte de gente, e aí a esquerda pudesse choramingar por gun control. Vocês acham que eu estou exagerando? Eu vi no meu Twitter lá, não lembro quem, que mostrou uma professora de esquerda de uma universidadezinha de merda dessas da Ivy League, comemorando o mass shooting. Tô falando sério. Comemorando o mass motherfucking shooting. E dizendo, tomara que tenha morrido muitos white Trump supporters. Detalhe que a professora é branca também. Mas ela estava torcendo para morrerem vários apoiadores do Trump brancos. É uma racista filha da puta. Vagabunda. Mal comida. Então, os democratas podem muito bem estar por trás disso. O Bush estava por trás do 11 de setembro. Por que os democratas não podem estar por trás desses mass shootings? Outra coisa também, né? Por exemplo, quem é que matou o Kennedy? Foi um democrata de esquerda chamado Lee Oswald. O Kennedy era outro democrata também, mas ele pelo menos queria acabar com o Fed e denunciar a maçonaria e os Illuminati. Por isso que ele morreu. Quem era o Lee Oswald? Um puta de um psicopata. Quem contratou ele? A CIA. O que a CIA fez? Matou o Lee Oswald depois. Queima de arquivo. Por que vocês acham tão absurdo que a esquerda esteja planejando e mandando executar mass shootings só para poder choramingar por um controle? Ou seja, mais uma vez, está demonstrado que o problema não são as armas. É a esquerda. Aí vem o ISIS, Estado Islâmico, falando, fui eu que fiz isso. É possível.
O Stephen Paddock era um democrata. Aquela namorada misteriosa dele, aquela outra psicopata lá, que sabe Deus qual é a relação dela com esse Stephen Paddock. Puta bicho feio do cacete. Ela é casada com um ativista democrata que ama o Obama, e ela é casada com um ativista democrata e morava junto com o Paddock. Quer dizer, essa imoralidade inerente à esquerda. Vai entender esses caras. Mas é possível que ela seja uma agente do Partido Democrata, que tenha aliciado o Paddock e levado ele, o Paddock, que é um fraco, um lixo humano, a fazer isso. Ou é possível também que ele tenha se convertido ao Islã há meses atrás, como o ISIS alega. Afinal, existe uma relação estreita entre democratas e muçulmanos. Não só de querer entupir a nossa civilização com esses bárbaros, como um plano para destruir a civilização ocidental, como também conceder-lhe privilégios. Destruição da civilização. Então a ameaça à civilização não é arma. Nenhuma civilização está ameaçada pelo fato de seus cidadãos possuírem armas. Nenhuma. A civilização está ameaçada quando gente ruim possui armas. Isso inclui o governo. Esse é o problema. O almirante Yamamoto, na Segunda Guerra Mundial, falou: não dá para invadir os Estados Unidos continental, porque vai ter um cano de fuzil atrás de cada lâmina de grama. Os Estados Unidos escapou de ser invadido pelos japoneses por causa disso. Aí vem aquela filha da puta daquela senadorazinha nojenta, a cara dela parece uma diarreia humana, e vem dizer: os cidadãos estão menos seguros quando todo mundo possui arma. Porra, os Estados Unidos escapou de ser invadido e ela vem falar uma merda dessa. A Suíça, que estava no meio do olho do furacão da Segunda Guerra ali. O Hitler e o Mussolini não tiveram um colhão para invadir a Suíça porque cada cidadão tem uma arma. E essa vagabunda dessa democrata esquerdista que não sabe nem segurar uma arma direito, tem a foto dela lá demonstrando o perigo das armas. Ela tá apontando a porra da arma na plateia, com o dedo no gatilho e a arma destravada. Vagabunda, filha da puta. E aí tem a foto de uma criança republicana, com o cano apontando para baixo, arma travada, dedo fora do gatilho. E essa vagabunda faz isso. Claro, nenhuma civilização é conquistada externamente sem destruir a si mesmo internamente. Will Durant, filósofo. Então não, a civilização não vai ser destruída porque as pessoas têm armas. Elas vão ser destruídas porque pessoas erradas têm armas, incluindo o governo. Aí vem o cara e fala: mas espera aí, se você liberar todas as armas, o que acontece então com um psicopata que tem fácil acesso a uma arma pesada como uma metralhadora? Vocês já pensaram que, primeiro, os governantes são todos psicopatas, por definição, e eles têm acesso às melhores armas? Segundo, todos os mecanismos governamentais de controle de armas nada mais são do que impedir mecanismos privados de controle de arma. Terceiro, independentemente do regime, do governo, o que impede um militar, um membro das Forças Armadas, de pegar aquelas armas e matar a população? O que impede um piloto de caça da Força Aérea oficial, certinho ali, pegar o caça dele e começar a jogar bomba na população? Nada. Porque a profissão de militar é a 7ª profissão do mundo com maior índice de psicopatas. Os primeiros são políticos, CEO, advogado, que realmente são todos sociopatas. O CEO mais porque a profissão dele é estressante mesmo, é mundo cão. O advogado e o político, eles são sociopatas por definição ética, né? Imagina, um advogado é quase sempre um prostituto moral. Não são todos, tá? Eu conheço advogados que têm caráter, é uma raridade. Diamante azul. Mas é uma profissão sociopática. Santo Afonso Maria de Ligório, ele começou a carreira como advogado, ele largou e foi virar padre, porque era contra a espiritualidade moral dele. Mas o fato é que militar é a 7ª profissão mais sociopata de todas. Ou seja, o que impede um militar de pegar um tanque, um caça, um canhão e apontar na população? Nada impede. Então qual o problema da população também ter arma? Esse argumento está furado. Porque se fosse para proibir a população de ter arma, você teria que proibir os militares de ter arma também. Eles são humanos. Agora, é preciso ter mecanismos de controle de arma, sim. Eu sou a favor do controle de arma. Eu sou a favor de não deixar bandido ter arma. Eu sou a favor de não deixar o governo ter arma. É uma temeridade deixar uma instituição como o Estado ter uma arma. Então eu sou a favor do controle de arma, tirar as armas do governo. Assim como eu sou a favor de desarmar o ISIS, eu sou a favor de desarmar o PCC, eu sou a favor de desarmar essas merda toda, criminoso e tal. Agora, como é que funcionaria numa sociedade sem Estado, ou que pelo menos existisse um arranjo institucional conservador, onde as
populações locais tivessem autonomia. Seria muito fácil. As pessoas teriam as suas armas, e quando alguém de fora entrasse, ela provavelmente teria que deixar suas armas numa espécie de chapelaria. Entrar. Porque localmente as pessoas se conheceriam. As pessoas teriam os seus mecanismos privados de controlar quem tem arma e quem não tem. Elas poderiam fazer testes. E isso seria, como seria privado, não violaria a ética. Conhecendo umas às outras, as pessoas saberiam exatamente quem é quem. Então a capacidade da inteligência policial de prever esse tipo de crime antes que ele acontecesse seria muito maior numa sociedade sem Estado. Haveria muito maior eficiência do serviço de inteligência. Aí quando viesse turista, quando viesse um executivo fazer um serviço aí, gente de fora, provavelmente deixariam as armas mais pesadas na chapelaria e provavelmente poderiam circular dentro dessa sociedade privada local com armas de porte. Pistolas, revólveres, talvez submetralhadoras. Se o cara chegasse com uma puta de uma bazuca, ele teria que deixar na chapelaria. Recebe ali um título de resgate, acabou. Armas muito pesadas, as próprias pessoas privadamente escolheriam deixá-las na mão de agências especializadas. Ou não. Pode ser que elas também quisessem ter armas capazes de restringir o poder dessas agências privadas de defesa. Enfim, surgiria uma concorrência dos mecanismos privados de controle de arma. E isso tornaria a sociedade mais segura para todos, sem que nós incorrêssemos no risco moral de deixar uma agência acumular um monopólio de poder que é necessariamente o arranjo mais perigoso de todos. E toda vez que isso aconteceu, a população sofreu na mão de genocida, na mão de totalitários. Eu acho que muito mais frequente e muito mais perigoso do que um maluco subir no hotel e começar a disparar na população é um governo tirar suas liberdades. É o nazismo. É o Stalin, é o Mao, é o genocídio armênio. É o Obama querendo vigiar aquilo que você fala no seu telefone. É o Bush usando o 11 de setembro para criar o Departamento de Homeland Security, Patriot Act, essas merdas. Isso é muito mais ameaçador do que um bosta que de vez em nunca sobe num hotel e atira na população. E mais, esse bosta que subiu no hotel e atirou na população era um democrata, como 99% dos atiradores. Então o problema não são as armas. O problema é falta de propriedade privada. E a existência de sociais-democratas e comunistas. Então, qual é a conclusão toda desse vídeo, que já está muito longo? Vou acabar esse vídeo rápido aqui. É que o Hans Hermann Hoppe está certo. Nenhuma sociedade civilizada pode arcar o custo e o risco moral de possuir membros comunistas e sociais-democratas. Comunistas e social-democratas devem ser fisicamente removidos. O Hans Hoppe está certo. Se as sociedades removessem os seus maus elementos comunistas e sociais-democratas, como nós vimos aqui, todos os mass shootings teriam sido evitados e 70% dos crimes cometidos com armas de fogo, no mínimo, teriam sido evitados. Então não vamos abolir as armas de fogo, não vamos abolir as armas pesadas, não vamos abolir os silenciadores. Vamos abolir a social-democracia, os democratas e os comunistas. Precisamos de armas para isso. Para impedir esse monopólio de armas na mão de gente ruim. Deixa eu ver se tem alguma pergunta relevante. O Rogério Nunes está lembrando aqui que dentro da área de Las Vegas não pode andar armado. Tem mais essa. Porque a permissividade das armas se dá no estado de Nevada. Em Las Vegas, especificamente, eu não sabia dessa, mas muito bom ponto. Você vê, por exemplo, prostituição. Prostituição só é permitido numa cidadezinha lá de Nevada, que nem é Las Vegas. Então, em Las Vegas tem anúncio de prostituição, mas o serviço é feito fora de Las Vegas. Essas estatísticas, né? Realmente, nunca vi o cara começar a tirar no encontro da NRA, né? Vitor Moura, plebiscito da Catalunha. Vou fazer também, que esse vai ser um vídeo bem mais longo. Dalvison Lima. O que você pensa sobre as pessoas que são a favor do desarmamento, mas têm segurança armados? Esses hipócritas deveriam ser desarmados. Eles deviam ser proibidos de ter segurança. Nós devíamos fazer um enforcement da coerência. Então, os caras que são a favor de desarmar a população, mas têm segurança armado, João Dória, esse atorzinho da Globo, pode tirar a arma de todo mundo. Sua segurança está dispensada, está proibido de ter esse tipo de serviço. E avisem os bandidos do mundo que agora o João Dória e os atores da Globo não têm mais segurança porque eles estão proibidos de ter segurança. Pode assaltar à vontade.
Aí eu queria ver eles defender essas merdas. Aquela Julianne Moore lá, a atrizinha de Hollywood lá. Essa é a primeira que aparece. Ela é uma puta de uma democrata, só fala merda. Mas ela tem segurança armado. Tira os seguranças armados dela e avisa a bandidagem que ela não tem mais segurança. Era isso que eu faria. Mesma coisa, Casa Branca. O Obama viveu 8 anos na Casa Branca. Casa Branca é guarnecida por atiradores de elite. Peraí, por que a família de merda do Obama é defendida por atiradores de elite? E uma família pobre dos Estados Unidos, daqueles guetos de Nova York, daqueles guetos de Chicago, não pode ter nem uma porra de uma 22zinha de merda. Tira os atiradores do Obama. Proíbe a Casa Branca de ter segurança. E avisa todos os bandidos do mundo que tá liberado. Casa Branca é putaria, tá liberado. Pode entrar lá, fazer o que vocês quiserem. Aliás, o cara que entrasse na Casa Branca e destruísse o governo federal americano, ele não seria um terrorista, nem um criminoso, ele seria um herói. Tinha que dar uma medalha de honra pro cara que fizesse isso. Protecionismo também tem que fazer, né? Então, aí o Caio Rigotti Brito nos lembra de mais uma coisa. E se o cara alugasse uma carreta e atropelasse as pessoas no show, como os muçulmanos gostam de fazer lá na Europa? Tem que proibir carreta? Pior, que eu já vi uma política sueca, tinha que ser na Suécia, né? Só sai merda lá da Suécia. Tinha que ser na Suécia. A mulher tava defendendo proibir van. Eu não argumentaria contra uma pessoa dessa. Eu atiraria. Não com uma van, porque a van ela quer proibir. Eu atiraria com uma arma mesmo. Não dá. Aí a pergunta do Pedro Carneiro, nossa, tem que ir embora, sério. Pergunta do Pedro Carneiro, como argumentar com pessoas utilitaristas que dizem que com armamento mais pessoas vão morrer por causa da falta de moral do povo brasileiro? Primeiro que proibir as armas já é imoral. Então a pessoa que está argumentando assim, ela é a causa do problema. Segundo, Robert Heinlein, ele dizia, uma sociedade bem armada, ela se torna uma sociedade educada, por bem ou por mal. Claro. Porque o cara pode ter a falha moral que for, mas ele rasga dinheiro. A hora que ele chegar lá no lugar e tiver um monte de gente armada, dificilmente ele vai aprontar alguma. Então uma sociedade muito bem armada, ela vai aprender a ter senso moral. Agora, o senso moral não vai ser adquirido por mágica. Não é porque as pessoas têm arma que elas vão ter uma índole melhor. Né? Mas elas vão ter que se comportar. E as pessoas que têm uma índole melhor, agora vão ter segurança para agir na sociedade de outras formas. Então, indiretamente, sim, as armas promovem uma melhora moral da sociedade. E para terminar o vídeo, AK-47 ou M16? AK-762. Fora que ela é mais rústica. Muito melhor. Mais barata. Qualquer criança pode usar. E ela não é americana, então ela não dá imposto pro governo mais filha da puta do mundo. Então, AK sem dúvida. Abraço.